Olá, como vai? Obrigado aí pela tua companhia no tutorial. E vocês puderam observar aí no início da introdução um efeito que foi feito aqui por mim junto ao Blender 3D, utilizando os recursos de chave de animação em conjunto com partículas. Neste tutorial nós vamos entender como é que a gente pode fazer isso de forma simples. Ele foi um tutorial pesquisado através de um canal chamado CRPX e que lá no original eles fizeram utilizando o Cycles Render. Eu aqui irei fazer utilizando o Blender Render. Vamos então ver como é que a gente pode fazer esse efeito legal. Nós vamos inicialmente apagar esse objeto cúbico. Vamos selecioná-lo com o botão direito, tecla X, e vamos adicionar na área de trabalho com Shift A um objeto mesh aqui do tipo Plane, que é o plano. Esse plano já foi colocado, vamos dar o S de escala. Aumente aqui essa proporção mais ou menos. Vamos adicionar um segundo elemento básico, que vai ser o elemento que fará o efeito da partícula. Dá o Shift A, Mesh. Vamos usar aqui, por exemplo, a esfera icosaédrica, que é a Icosphere. Veja que antes de mexê-la eu tenho como utilizar aqui as suas propriedades na esquerda. Eu posso diminuir essas subdivisões. Posso diminuir também um pouquinho o tamanho. E vou trazer essa esfera bem cá para o canto. Ela será apenas uma esfera que será utilizada para nós criarmos a forma das partículas. E vamos aproveitá-la e vir aqui na barra de propriedades, no ícone de materiais, vamos clicar, vamos adicionar um material com New. E aqui nessa guia de fuses, nós vamos clicar nessa caixinha aqui de cores. Vamos escolher, por exemplo, aqui uma cor amarela para essa partícula. E aqui nós vamos agora adicionar a nossa área de trabalho um objeto, Shift A, Mesh do tipo Monkey, que é aquela face da macaquinha que chamamos de Suzanne, que é o objeto Mesh, que representa aqui o Blender Render 3D. Temos o macaquinho, vamos dar um S de escala para aumentar essa face aqui, vamos trazê-lo um pouco mais para cima, e vamos dar um giro, tendo como base essa coordenada azul aqui, que é a coordenada Z. Vamos então dar um RZ90 e a gente consegue virar o rosto aqui nessa posição. Veja que a superfície do macaco está bem áspera. Vamos dar uma suavização, vindo aqui na esquerda, na guia Tools, na opção chamada Smooth. E vamos aplicar também, para dar mais suavidade aqui à malha do objeto, um modificador, clicando nesse ícone em forma de chave inglesa, Add Modifier, vamos dar um Subdivision Surface. Então o valor 2 aqui em View e vamos dar o Apply. Pronto, nós temos aqui os três objetos básicos para o efeito. Nós vamos agora pegar essa macaquinha e vamos jogar essa macaquinha para uma segunda camada aqui na nossa área de trabalho. Veja que a camada que nós estamos trabalhando aqui é a camada de número 1. Vocês vão ver isso aqui no seletor de camadas na parte inferior. O pontinho aqui indica que nós temos objetos nessa primeira camada. E nós vamos clicar nesse macaquinho com o botão direito e vamos digitar a tecla M. A gente abre o menu de movimentação desse objeto para a camada e vamos digitar nesse segundo quadro aqui, que é a camada 2. Veja que o objeto ele saiu aqui do cenário, mas ele continua fazendo parte aqui na nossa outline, ó, entre os objetos que compõem o nosso projeto. Isso porque ele está aqui configurado agora na camada número 2. Se viermos aqui no seletor, vocês vão ver que agora nós temos dois pontinhos. Isso quer dizer que nós temos objetos aqui na camada 1 e clicando no segundo pontinho nós temos um objeto na camada de número 2. E voltando para a camada 1, nós vamos agora aplicar o efeito de partículas para criarmos o que vocês viram aí no início. Isso pode ser feito com formas, com textos, com objetos, malha, aí fica a seu critério, tá? Então nós vamos selecionar o plano. E a esse plano nós vamos vir aqui na guia de propriedades, no ícone de partículas, que são representados por essas 4 estrelinhas aqui, e vamos adicionar um conjunto de partículas para esse plano. Nós podemos clicar no sinal de mais ou então clicarmos aqui em New. Clicando em New, veja que já adicionamos ao plano partículas que serão animadas no momento que nós viermos aqui na timeline. Vocês vão ver que surge uma tarja vermelha aqui, que significa animação de partículas. Se dermos o player ou o atalho Alt A, vocês vão ver, ó,
a agulha da animação correndo e a animação de partículas sendo procedida aqui junto à área. Bem, e tendo já feito a adição de partículas aqui nesse plano, nós vamos configurar agora estas partículas para usarmos no efeito desejado. O primeiro passo vai ser nós renomearmos o nome de partículas que nós demos a esse efeito aqui junto a essa malha. Veja que o programa ele já coloca um nome básico, denominado Particle System. Isso aqui a gente pode alterar. Eu vou usar aqui, por exemplo, vou dar 2 cliques e vou usar o nome plano e vou dar o Enter. Da mesma forma que eu mudei aqui, eu vou vir aqui onde tem esse Settings, que é a configuração, vou clicar também aqui nesse nome e vou botar como plano. Vamos aqui na guia Emitio. Isso aqui, gente, o nome que eu dei aqui não é necessário, apenas para a gente se organizar aqui no entendimento dos efeitos, tá? E vamos vir aqui nessa opção Emission. Vejam que o número inicial são 1000 partículas que ele vai emitir. Isso diz que quando nós acionamos o Alt A, a malha do objeto estará emitindo 1000 partículas que irão começar aqui do frame número 1 e finalizar no frame de número 200 e terão um tempo de vida de 50 frames na medida que elas vão sendo emitidas. Nós vamos alterar esses parâmetros aqui. Aqui em Number eu vou botar o valor de 4000 partículas. Vamos aumentar esse número. Não use um número muito grande aqui, porque o excesso de partículas aqui, se você não tiver uma máquina boa, pode fazer seu computador ter um processamento muito lento e até travar, se for o caso. E vamos fazer com que esse início aqui seja a partir do frame 1 e se conclua no frame de número 80. Vou clicar aqui em 200, que é o End, e vou digitar 80. Aqui em Lifetime nós vamos dar um tempo de vida maior, já que estamos utilizando só 50 frames, vamos deixar aqui 500 frames, apesar de não utilizarmos isso tudo aí na animação. Pronto, vamos ter agora na animação mais partículas, são 4000, vamos ter do frame 180 ela sendo emitido e do restante ela sendo visualizada. Vamos configurar agora essas partículas para criar o efeito que nós desejamos. Repare, eu estou utilizando aqui partículas que, se eu for renderizar, clicando o F12, ou vindo aqui em cima, digitando Render Image, vocês vão ver que essas partículas elas são emitidas em forma de halo. Não é isso que eu quero, como se fosse uma luz aqui. Eu quero que elas sejam emitidas em forma de fragmentos, que vai ser justamente aquela esfera icosaédrica. Nós vamos sair da renderização aqui com ESC, e nós vamos aqui numa guia, que é a guia que nós chamamos de Render. Veja que eu tenho aqui essa possibilidade de escolher essa opção Object. Veja que eu estou utilizando o halo, que é aquela luz emitida. Então eu vou mudar para Object. E aqui em Object eu posso buscar aqui nessa caixinha, clicando com o botão esquerdo, o elemento que nós temos aí na nossa cena, que pode fazer com que as partículas sejam emitidas da forma dele, que é a esfera icosaédrica. Então nós vamos aqui na Icosphere, e veja que as partículas agora eu posso controlar o tamanho aqui e a randomização do tamanho na área. Então se eu aumentar esse valor aqui e botar um valor 0.2, eu vou deixar aqui por enquanto como 0.2, e nós vamos utilizar tamanhos randômicos. Se a gente aumentar esse valor aqui de random, vejam que essas partículas vão sair com tamanhos diferentes uma das outras. Uma vai ser maior, uma vai ser menor, não são tamanhos iguais. Se vocês aproximarem aqui, vocês vão ver que eu tenho menores e maiores aqui sendo emitidas. Então, é nessa opção aqui que nós temos como controlar essa randomização desse tamanho. Eu não quero que essas partículas elas caiam em direção ao solo, porque ela está obedecendo aqui a lei de Newton, que é a lei da gravidade. Então eu preciso vir aqui na guia de partículas, denominada Physics, que são os efeitos físicos. Eu vou mudar de Newtonian para o efeito denominado No. Ou seja, eu não vou fazer com que exista nenhuma funcionalidade gravitacional aqui sobre as mesmas. Elas vão estar apenas se movimentando e vão estar agregadas aqui à nossa superfície. E aqui agora, o que nós vamos fazer é utilizar um recurso que existe aqui, tanto no Cyclones Render como no Blender Render, que é o recurso de nós fazermos nas forças físicas a utilização Keyed. Veja que nós estamos dando No,
nós vamos usar o Keyed, que são as chaves. Da mesma forma que o No, se eu clicar aqui, por enquanto vocês vão ver que essas esferas elas vão ficar aí seguras na superfície. Mas quando eu clico em Keyed, vejam que eu tenho a possibilidade de criar chaves. Eu vou adicionar uma chave de animação para essas partículas. Eu vou clicar nesse sinalzinho aqui de mais. Veja que ele já cria, tendo como base o plano, que foi o objeto que nós selecionamos, uma chave de animação. Eu vou precisar marcar essa opção aqui chamada Use Time, que é o uso do tempo. Vamos ver que surge aqui essa caixinha liberada para a gente utilizar aqui o tempo que irá durar o efeito. E aqui eu vou buscar quem é o objeto que eu vou fazer o efeito. Já que eu estou utilizando o Plane, que é o plano, eu vou buscar a mesh do tipo Plane. Então vou clicar aqui, ó. Veja que eu vinculei as partículas plano, esse plano aqui que é justamente, ó, o nosso objeto solo. Vai continuar da mesma forma acontecendo isso. Aí é que vem agora o efeito que vai fazer com que a gente faça com que essas partículas se transformem naquele objeto que nós adicionamos anteriormente, que foi a macaquinha Suzane. Então nós precisamos sair da camada 1 e entrarmos na camada de número 2. E na camada de número 2 nós vamos ter que dar efeitos de partículas para criar aquela formação inicial e precisamos criar novamente efeitos de partículas para fazermos aquele efeito de dissolução do objeto na área. Então vamos começar a fazer a formação. Nós vamos iniciar selecionando o objeto Monkey, a macaquinha, e vamos aplicar a ele um efeito de partícula. Vendo aqui? Vamos clicar em New. E aí esse efeito de partícula, veja que o programa já coloca Particle System. Eu posso clicar aqui e vou digitar formar. Vai ser o nome desse efeito. Da mesma forma que eu mudei aqui, eu preciso vir aqui em Settings, clicar e digitar também formar, para não me perder. Lembrando a vocês que não é necessário vocês fazerem essas mudanças aqui, apenas para vocês terem uma visibilidade melhor do que é que vocês estão fazendo aí junto ao projeto. Tá? E nós vamos agora criar umas configurações desse objeto nas suas propriedades de partículas, da qual nós denominamos formar. E a primeira vai ser aqui na guia Emission. Da mesma forma que nós usamos aquele número de 4000 no plano, nós vamos usar aqui também a number 4000. Só que aqui eu não vou deixar de 1 a 80. Como eu quero que esse efeito seja feito de forma rápida na superfície do macaco, eu preciso fazer com que esse start e esse end tenha o mesmo valor. Então, como iniciei 1, eu vou clicar aqui em end e vou digitar 1. Então, início em 1, fim em 1. Vocês vão ver um flash desse tipo aí, ó. Ele já cria o efeito de forma rápida e nós podemos dar aqui, por exemplo, um tempo de vida, de visualização, porque se for até o frame 60, veja o que vai acontecer, as partículas vão sumir. E eu preciso fazer com que elas continuem. Então, eu vou utilizar aqui em Lifetime o mesmo valor. Vou botar aqui 500 que eu usei lá no plano anteriormente. Vamos manter essas configurações. Porém, para essas partículas não caírem, eu preciso vir aqui na guia Physics e tenho que tirar o efeito de gravidade que foi feito aqui junto às partículas. Veja que ela cai. Então, para tirar esse caimento, eu vou vir aqui em Física e vou clicar aqui em No. Se eu clicar agora, veja que as partículas não caem, elas ficam grudadas aqui, ó, ao objeto. E eu vou precisar também vir aqui nessa guia chamada Velocity, que é a velocidade com que essas partículas vão cair, mudar esse valor aqui nessa opção chamada Geometria Emissora para o valor 0. A priori vocês não vão ver nada aqui de interessante, vocês vão ficar pensando, poxa, o que foi que aconteceu? Eu estou aqui na camada 2, dou Alt Animação e as partículas estão grudadas lá no macaquinho. E aí? Bem, agora nós vamos fazer o efeito. Nós vamos precisar voltar para a camada de número 1. Vamos clicar aqui no seletor de camadas e selecionando o plano,
Vamos voltar aqui para o frame 1. Nós vamos criar uma segunda chave de animação aqui das partículas. Como é que eu faço isso, Luciano? Novamente, como nós fizemos anteriormente. Nós vamos clicar nesse sinalzinho de mais, um plano, que é aquele efeito de partícula que nós criamos para esse objeto aqui, e nós vamos utilizar quem? A Suzane, dessa vez. Por quê? É na Suzane que nós criamos aquele efeito. Só que nós estamos utilizando aqui um tempo. Se nós dermos aqui a animação, vocês não vão ver acontecendo nada. Por quê? Porque nós precisamos atribuir a essa segunda chave aqui um tempo para execução daquele efeito de transformação. Então nós vamos vir aqui justamente nessa guia chamada Time Duration. Eu vou aqui em Time, clicar o valor 80 e vou dar o Enter. Veja que quando eu der a animação agora, as partículas vão começar a surgir e vão formar aquele objeto. Já criei o efeito aqui de formação do macaquinho. Mas é necessário que eu dê uma duração para esse efeito ficar consistente. E que ele fique aqui, já que nós vamos fazer depois a dissolução dele. Então nós vamos agora atribuir a esse valor duration aqui um valor, por exemplo, 120. E vou dar o Enter. E feito esse procedimento, eu já tenho uma animação do efeito de formação do objeto com a chave. Vamos deixar aqui concluir para vocês verem. Vocês vão ver que aquelas partículas elas se encontram e formam o macaquinho. Para fazer a dissolução, nós vamos novamente voltar para a camada 2 e vamos selecionar o macaquinho de novo. Lembre-se vocês que eu já adicionei um efeito de partículas do qual eu dei o nome aqui formar. Eu preciso adicionar um outro efeito de partículas nesse objeto. Então eu vou vir aqui nesse sinal de mais. Veja que o programa já coloca de forma automática Particle System.2. Assim ele vai fazendo em sequência. Então nós vamos mudar novamente esse nome aqui. Vamos colocar, clicando duas vezes, vamos botar dissolver. Para a gente identificar o que esse efeito faz aí junto ao macaquinho. Fica mais fácil de assimilar. O primeiro forma, esse segundo vai dissolver. E para dissolver, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar aqui em Emission. O number, lembre-se que nós fizemos com 4000, vamos manter o 4000. Da mesma forma que eu fiz com o primeiro efeito aqui junto ao macaco, nós vamos usar 1 para 1 aqui em Start e End. Então vamos deixar Start 1, End 1. E Lifetime, vamos dar um valor aqui, por exemplo, 300. Não precisa tanto porque nós já vamos estar bem no fim. Vamos vir aqui. Na guia Velocity nós vamos deixar 1. Porém aqui, na guia Physics, nós não vamos clicar em No. Nós vamos clicar em Fluid. E vamos na guia chamada Display. Ela está fechada aqui, eu vou clicar nesse triângulo. Veja que eu tenho aqui algumas características. E entre elas, eu estou utilizando o modo Render. Nós vamos mudar esse modo aqui para o formato Cross, que são cruzes. Essas partículas vão ser emitidas em forma de cruzes. Se dermos essa animação aqui, que vocês estão vendo com essas partículas, com Alt A, vejam que cai em forma de cruz. Só que essas partículas vão cair de forma infinita, porque ela está obedecendo aqui à gravidade. Precisamos colocar aqui, nessa segunda camada, um objeto que será o objeto que criará o efeito de colisão dessas partículas. E vamos usar aquele plano Shift A, Mesh Plane. Esse plano não vai sair lá na nossa primeira camada, ele vai ficar aqui nessa camada de número 2. Mas o efeito das partículas, criando atrito sobre ele, aparecerá. Então o que é que nós vamos fazer, Luciano, dessa vez? Nós vamos voltar aqui para o frame 1 e vamos atribuir a esse plano, selecionando com o botão direito, um efeito de colisão. Vamos clicar em propriedades físicas e vamos, com ele selecionado, clicar em Collision. Aqui tem algumas configurações. Eu vou alterar essas configurações aqui de Particle Damping e Particle Friction. Em fact, eu vou botar um valor aqui em torno de 0.400 alguma coisa e Random 200 alguma coisa aqui. No Friction, eu vou também utilizar 400 e alguma coisa. Vou dar um valor menor aqui até. Vou também utilizar um valor aqui para esses dois. Veja que quando eu der agora a animação, as partículas caem e ficam grudadas ali. Bem, eu preciso dar o quê? A esse
efeito aqui, voltando a partículas, um fator zero. Eu vou aqui em geometria, vou botar o valor zero em velocity, onde eu tenho o normal, e vamos ver agora de que forma ele cai. Ele cai e quica aí dessa forma que vocês estão vendo. Bem, feito esses procedimentos, nós vamos voltar para a camada 1 e vamos voltar para o frame de número 1. E nós vamos selecionar o plano. Vamos adicionar as características de partícula dele, a terceira chave. Vamos vir aqui embaixo, na guia Physics, que é a física. Vamos procurar aqui essa opção Keys e vamos adicionar uma chave clicando em mais. Veja que a chave é sobre esse efeito de partícula que nós atribuímos ao plano, que é denominado plano. E vamos selecionar novamente quem? A macaquinha Suzane, porque é ela quem está com o segundo efeito. Em time, ou seja, isso vai acontecer a partir do frame de número 200, a dissolução. E vamos dar uma duração para ele aqui de 220, por exemplo. Deixa eu botar aqui que eu digitei errado, 200 aqui em time e 200 no outro. Então, já que do 1 até o 160 eu tenho o efeito de formação do objeto, eu quero dizer ao plano que a partir do frame de número 200, ele comece a dissolver o objeto. Mas para isso é necessário, ó, eu estou utilizando aqui aquele efeito de partícula de sistema número 1, que é formar. Eu preciso utilizar o 2. Como é que eu faço? Eu vou alterar esse valor aqui para 2 e veja que aqui ó, eu tenho aquele sistema que nós demos o nome de dissolver. E criadas as três chaves, nós podemos aqui fazer essa animação, ó, clicando Alt A ou Play aqui embaixo, vocês vão ver o objeto se formando. Esses objetos eles vão ter um tempo aqui e vão depois se dissolver. Essa dissolução ela não vai sair mais rápido, porque eu deixei propositalmente aqui esse valor na chave número 2 de 80 para 120, então isso demora muito. Eu vou diminuir esse valor aqui para o mesmo tempo do time. Já que em time eu estou utilizando 80, em duração eu vou usar 80. E vocês vão ver que agora, quando eu fizer justamente a animação, o objeto ó, ele vai formar a face do macaquinho, tendo como base as partículas que eu atribuí de formação. E a partir daí ele começa a se dissolver por completamente, criando o efeito aí que vocês estão vendo. Então é dessa forma que a gente pode criar alguns efeitos legais. Lembre-se vocês que vocês podem utilizar isso para qualquer tipo de objeto, que seja mesh, a exemplo de texto transformado em mesh, a exemplo desses objetos que vocês estão vendo aí, e até mesmo modelos que vocês tenham aí baixados junto à internet para uso. Espero que tenha sido claro. Forte abraço e até o próximo tutorial.